Aconteceu a cúpula do G7 e pensa numa reunião polêmica. Pois é, né, gente? Assim, quando os maiores países decidem se reunir e principalmente chamam convidados, normalmente é porque a coisa não tá boa, vai vir coisa polêmica e não foi diferente dessa vez, né? Porque assim, teve a cúpula do G7, discutiram temas e chamaram 3 convidados: Papa, Zelensky e Lula. E daí você já sabe que rumo que vai tomar esse tipo de cúpula, né, gente? Pois é, os temas, ainda para piorar, não foram nada dos temas que a gente considera que sejam tranquilos, né? Começando com o questionável fato da democracia na França, né? Que ninguém entendeu ao certo aonde Macron estava querendo chegar, porque ele, ao lado de Lula, falou em defender a democracia. Grande ironia, né? Porque assim, defender a democracia na França, falando que se ele perder, não é democrático. Suspeito, mas vamos deixar de lado, porque não foi o único fato que aconteceu lá, e também vamos falar do outro fato que tinha sido discutido, ou seja, catar o dinheiro dos russos e usar a própria grana deles também para atacar eles, né? São fatos absolutamente polêmicos. E por último, que claramente, para terminar a chave de ouro de uma reunião da cúpula do G7, tinha que ter o fato de que estão tentando boicotar a China, né? E a gente vai te explicar o que está acontecendo nesse vídeo de hoje, as principais notícias, tanto chegando da democracia na Rússia, até mesmo também na França e até, vamos falar, o hotel caríssimo que o Lula ficou, né? A gente tem que conversar sobre isso, né? Vamos lá, galera. O que acontece? A cúpula do G7, ela funciona o seguinte: reúne um grupo de 7 países que são os principais do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, e esses países decidem discutir sobre os principais temas do mundo. Ou seja, se o tema do ano de hoje foi realmente problemas climáticos, vão discutir isso. Se o tema foi faixa de Gaza e claramente Israel, vão discutir isso. E claramente nesse ano, o que a gente tem de mais polêmica? Zelensky com a Rússia, né, principalmente agora que o conflito tá tomando um grau assim, ó, estrondoso. E o outro fato é sobre a decisão do Macron de querer colocar praticamente novas eleições na Rússia, ou seja, dando um tiro no próprio pé, porque a gente sabe que vai dar errado, que ele vai perder. E, pois é, né, a democracia vai perder, né? Pois é, gente, são os principais temas e as principais polêmicas que a gente tem nesses últimos anos. Então, o que esses países vão fazer? Vão decidir e falar sobre esse tema. E normalmente, para falar sobre esse tema, os países decidem chamar outros países que são ou praticamente consideráveis, países de que são neutros, como a gente pode dizer, e tem a sua fama de resolver problemas diplomáticos, como o Brasil tinha, que agora está perdendo por completo a sua fama. E claramente também países que estão envolvidos nesses problemas, ou seja, para tentar resolver as coisas, né? Aliás, antes era para ser G8 e agora é G7, porque a Rússia saiu fora desse grupo, né? E a gente já sabe também o porquê que a Rússia saiu. Mas voltando ao fato, começaram a falar sobre esses temas e discutir essas questões que são aí questões diplomáticas, vamos falar assim. E vamos começar que tem esses encontros, todos eles tem encontros particulares, encontros separados e até mesmo, dependendo aí, presidentes resolvem encontrar outros determinados presidentes. E uma das primeiras polêmicas que começou, só pelo fato de simplesmente o G7 ter iniciado, é que o Zelensky não quis falar com Lula, né? Vamos falar de novo, porque assim, antes mesmo do Lula chegar, o Zelensky já fez seus encontros, né? E a gente sabe até mesmo o porquê que o Zelensky não quis falar com o Lula, já que o Lula não tá apoiando a proposta de paz que a Suíça estava querendo fazer. E, aliás, chegou até a questionar e falar que assim, olha, não vou participar desse acordo que vocês estão querendo realizar, porque não faz sentido eu participar de um acordo que é unilateral. Vocês estão doidos? E eu tenho que concordar com o Lula, nesse ponto ele não tá errado. Nunca vi na minha vida um acordo onde só uma das partes tem que decidir as regras. Aliás, mas foi a Rússia que começou primeiro fazendo os ataques. Foi a Rússia que começou primeiro, mas da mesma forma que foi a Rússia que começou,
Pra ter um acordo, galera, vai ter que ter dois países, vai ter que ter alguém de um lado contrapondo, falando, olha, eu quero isso aqui pra um acordo. E o outro falando, desse jeito não dá, eu quero tal forma ou esse acordo. Porque assim, um só ditar as regras pra de como vai ser um acordo entre dois países é tiro no pé, é furada, a gente sabe que não vai dar certo. E como o Lula não apoiou o Zelensky resolveu dar uma de tipo assim, então não quero papo com você, né? Foi a primeira polêmica que a gente viu na cúpula do G7. Depois disso, a gente já viu que estava planejado pro Lula se encontrar com o Papa e até mesmo com o Macron, né? Foi o segundo ponto que teve polêmica envolvendo o Lula. E aliás, né, gente? Começou essa polêmica onde a gente viu que o Macron decidiu falar sobre a democracia junto com o Lula. Do lado do Lula, ele virou e falou assim, eu estou aqui para continuar defendendo a democracia, tá? Porque eu sou a democracia. Simplesmente estou aqui porque, assim, se a direita ganhar, no caso, no meu país, que é a França, a democracia tá perdida. E, assim, não vou deixar que isso aconteça de jeito nenhum, porque senão o nosso país virá uma ditadura. Galera, vou te falar, que frase mais ditadora do que essa? Falando porque se a direita ganhar nas urnas, ele não vai aceitar claramente, porque a democracia vai estar perdendo. Povo, que é isso, né? Vamos falar assim. Isso é claramente uma coisa que a gente olha e fala, onde que tá a democracia, né? Não vou nem comentar demais sobre isso, porque vocês sabem, né, que dá problema. Mas assim, de todas as falas possíveis, essa foi a mais antidemocrática que eu já vi na minha vida. Porque se isso for feito de uma forma legal, eleitoral, e praticamente a gente vê que a direita ganhar corretamente nas urnas, sem fazer praticamente nada, não vou ver o fato da democracia estar sendo perdida. Só o fato dela estar sendo exercida. Quem está decidindo é o povo, se quer o Macron ou não, se quer a direita ou a esquerda, gente. Onde que isso tá vendo que a democracia tá perdendo? Mas assim, né? Vamos falar assim, o que importa, no caso da democracia, é ele se manter no poder, né? Mas assim, vou deixar aí a livre questionamento de vocês. Põe nos comentários o que vocês acham sobre essa fala. Porque pra mim, é uma fala mais antidemocrática que eu já vi na minha vida. Porém, começando com esse fato. Segundo fato, que ia ser questionado no G7. O fato de usar os ativos russos. Pois é, vamos explicar que isso aqui é uma bagunça muito grande, tá? Porque assim, o Zelensky foi na cúpula e provavelmente o Zelensky vai conseguir quase 50 bilhões com isso, tá? Porque assim, todos esses países, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, não estão do lado da Rússia. E querendo ou não, os russos fizeram investimentos muito altos nesses países, tá? Ou seja, o dinheiro que os russos mandaram para esse país foi investido, tinha um lucro. E esse lucro, esses países querem pegar o lucro e falar, olha, em vez de eu entregar esse lucro pros russos, que é um direito dos russos, vamos congelar isso e vamos dar pros ucranianos os lucros, tá? Então, resumindo, a gente vai devolver o dinheiro, claramente, dos russos. Mas o que eles lucraram investindo no nosso país, não vai ser entregue para eles. E a gente vai dar para a Ucrânia atacar a Rússia. Polêmico também, vamos lembrar, polêmico, porque tipo assim, usar o próprio dinheiro russo para atacar os russos. Resumidamente foi isso que eu escutei. Eu escutei literalmente isso. E vamos lembrar que esses ativos russos, querendo ou não, são investimentos russos. Não é pouco questionável ser utilizado para claramente contra os russos, aliás, né? Teve países que até mesmo a gente sabe que são conhecidos como paraíso fiscal, que contaram onde estavam os ativos russos e quanto que tinha devido a essa guerra, e não poderiam ter feito isso. Mas já que tomaram essa decisão, a gente vai ver que claramente o Zelensky vai lucrar muito com isso, né? Na verdade, assim, a gente pode dizer que durante esse período todo de guerra, quem tá mais lucrando com tudo isso é o Zelensky, né? O Zelensky, desde o início, ele focou em participar da OTAN. A Ucrânia já recebeu tanta, mas tanta grana de outros países, tanto apoio militar, que é uma coisa que a gente pode dizer que a Ucrânia poderia estar bem assim mais avançada na guerra do que ela realmente está. Mas esse avanço não está sendo tão visto, né? Mas assim, depende também da administração, que a gente sabe que a administração da Ucrânia, na minha visão, tá, gente? Isso aí é de pessoa pra pessoa, não é boa, tá? Pra mim, eu não acho que o Zelensky seja um bom governante, tá? Primeiro, que se ele fosse bom,
ele já saberia que, claramente, com a entrada da Ucrânia, a Rússia ameaçando, ia dar errado e ele seria atacado e teria um problema muito grande na mão deles, né? Se caso ele fosse realmente preparado. E a gente sabe que o Zelensky nunca foi um político persistente, vamos falar assim, que teve carreira política, que foi praticamente dedicado à política, né? A gente sabe que antes ele era comediante, outras coisas assim, né? Mas assim, se quisesse fazer um trabalho bem feito na Ucrânia, fazia, né? E a gente sabe que o governo da Ucrânia, querendo ou não, tem corrupção, tá? Não tô falando que o Zelensky é corrupto, mas a gente já viu em ministérios da Ucrânia que tava tendo muito, mas muito BO de corrupção, e até mesmo saiu algumas matérias nas mídias, tá, gente? Então, será que todo esse dinheiro vai ser usado realmente para defender a Ucrânia ou não será usado, ou será para outros fins, né? Não tô garantindo nada que tá rolando isso, tá? Não estou garantindo. Mas é uma coisa que a gente tem que se questionar, né? Foi esse segundo ponto que falaram na cúpula do G7. E o último foi sobre, claramente, boicotar a própria China, né? A China é o ponto fraco dos Estados Unidos, a gente tem que saber disso. E, claramente, boicotar a China é colocar sanções contra a China, ou seja, acordos diplomáticos, acordos que são econômicos e vantajosos, né, para a China, claramente vão ser boicotados, né? Até com problema de chip, que a gente viu que vai ser o ponto principal onde vai ter essa boicotação, né, gente? Aliás, uma coisa é o que eles falam e o objetivo, outra coisa é o que realmente vai acontecer e se vai conseguir atingir a China, né? Que a gente sabe que o governo chinês é bem preparado. A gente tem que assumir que, embora a China seja um país que a gente considera que é uma coisa diferente, que a gente não sabe se é um comunismo, se é um socialismo, se é um capitalismo, porque a gente para e pensa, assim, a população da China, na minha visão, realmente, ela vive num sistema meio, assim, comunista, mas, por certo lado, a China é um sistema totalmente diferente do que a gente tem, né? Claramente que os outros países, ou seja, o governo chinês é muito capitalista, só que simplesmente não vai pro povo, fica preso ali no governo, né? Mas assim, é um governo estrategista e muito, mas muito forte. Querendo ou não, a China é uma das maiores economias que a gente tem no mundo, tá, gente? Não perde para os Estados Unidos, mas também é uma das maiores. Temos China, temos Rússia, temos a Índia, que tem aí uma economia poderosa demais, né? Então, tipo assim, mesmo que esses países coloquem sanções contra, claramente, a China, vai dar uma atrapalhada para a China, mas a China vai conseguir, com toda forma, fazer outras negociações com outros países que não importam com as sanções do G7. E, na minha visão, vai continuar a mesma coisa que já tá. Não vai ter mudança quase nenhuma com essa decisão de tentar aí boicotar a China. O que vai mais preocupar a gente nessa reunião do G7 foi o fato de o que vai acontecer com a França, que tá todo mundo vendo que o Macron acabou de colocar a própria corda no pescoço, né? Porque assim, decisão péssima por dois motivos. Mostrou quando ele estava desesperado e simplesmente só mostrou agora com a cúpula do G7 o que ele pode fazer para se manter no poder, né, gente? E outro fato que a gente tem que se importar muito é o segundo, com os ativos russos, né? Que na minha visão eu não sei se isso é tão correto. Mas se os países querem fazer isso, vão fazer e vão colocar várias sanções contra a Rússia, tá, gente? Não apoia a Rússia, tá? Só falando isso porque já falei sobre a Rússia nos outros vídeos. Teve gente que perguntou, você é pró-Rússia? Não, galera, eu não apoio a Rússia porque foi a Rússia que começou realmente essa guerra, tá? Não tô do lado da Rússia, mas também não acho que a Ucrânia seja de toda um país correto. E, aliás, né, vamos lembrar, quanto que a gente tem de problema para a Ucrânia? Tô mais do lado da Ucrânia, obviamente, porque foi atacada, mas de certa forma eu acho que tanto um lado da guerra tem que ser olhado contra o outro, tá, gente? Porque assim, uma guerra não é só o que você acha de um lado, tá? Não é só o que você acha que a Ucrânia coloca que é certo, não é só o que você acha que a Rússia coloca que é certo. Você tem que analisar os dois lados e parar pra ver o que tem mais chance de ser correto e o que realmente pode ser uma possível verdade. Olha lá que a gente ainda acaba errando às vezes, né? Mas é isso. No vídeo de hoje a gente tá falando sobre esses temas, e se você quiser ver mais conteúdos nossos, já segue a gente nas outras redes sociais, porque a gente sempre coloca conteúdos novos pra vocês lá também. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui do canal.